Olá, o meu nome é Ana Carolina e eu vim aqui apresentar para vocês hoje um pouquinho sobre como foi o processo de construção do meu livro-reportagem, O Nós Não Caminhamos Sós, Histórias de Isolamento no Antigo Leprosário Itapuã. Esse livro é o meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Ritter dos Reis, a Uniriter, e eu apresentei ele no primeiro semestre de 2019. Mas muito antes de entrar no curso de jornalismo, eu já tinha uma trajetória na produção literária. Eu sou autora de 4 livros de literatura infanto-juvenil, o Verdade ou Consequência, o Violeta Menina, o Colher de Pau e o Monstro do Guaíba. Então, acabou sendo um caminho natural quando eu decidi que eu queria aproveitar, o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, para juntar a minha paixão de contar histórias, de escrever histórias, com todo o processo de apuração jornalística que eu aprendi ao longo da faculdade. Agora eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação sobre como foi o processo de construção do livro Nós Não Caminhamos Sós. Eu tive a ideia de escrever esse livro em 2017, quando eu fui escalada para acompanhar, documentar a visita de uma promotora de justiça a um hospital psiquiátrico em Viamão, porque eu era estagiária do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei nesse hospital, eu me deparei com esse portão, esse pórtico, Nós Não Caminhamos Sós, que deu o nome para o meu livro, e eu descobri que essa instituição, o Hospital Colônia Itapuã, na verdade, ele foi fundado se chamando Leprosário Itapuã. E ele foi inaugurado em 1940 para servir como uma mini-cidade para segregar os portadores de lepra do Rio Grande do Sul. Hoje, ele funciona como um hospital psiquiátrico e também é a casa de 11 ex-rancenianos que acabaram conquistando o direito de ficar morando nas dependências do hospital, que é gerido pelo Estado do Rio Grande do Sul, como uma forma de política compensatória pelos anos de segregação sofridos. Então, ele tem a área hospitalar, que ainda funciona como hospital psiquiátrico, mas fora da área hospitalar tem toda essa estrutura de cidade, que a maioria dos prédios que compõem essa estrutura dessa cidade, onde viviam os leprosos, ela está abandonada. Essa igreja da foto, por exemplo, ela foi projetada pelo arquiteto Tal Widerspan, que é um arquiteto muito importante e responsável por vários dos nossos cartões postais, como o Museu de Artes do Rio Grande do Sul, e que, apesar de ser tombado pelo patrimônio público, como vocês podem ver, ele não está num bom estado de conservação. Hoje é impossível circular nas dependências dele, por exemplo, porque boa parte do telhado já desabou. Assim como ele, várias outras estruturas que fazem parte dessa história que eu conto no livro, elas estão sem manutenção, elas hoje têm mato, falta de pintura, infiltração, vidraças quebradas, enfim, hoje é muito triste circular lá e ver como essa memória ela não foi cuidada. Então eu saí dessa visita com essa angústia, essa vontade de contar essa história. O Hospital Colônia Itapuã, ele foi inaugurado em 11 de maio de 1940 e foi lar, de 2.474 pessoas ao longo dos 45 anos em que ele funcionou como hospital, porque a última internação compulsória por lepra foi no ano de 1985. Nas minhas pesquisas eu descobri que, apesar de ter sido amplamente divulgada todo esse processo de construção, desde antes, inclusive, da construção, desde quando se começou a discutir a necessidade de um leprosário aqui no estado do Rio Grande do Sul, todo esse processo foi amplamente divulgado pela mídia, pelos veículos. Mas, no entanto, isso não serviu para criar essa memória coletiva dessa história. Eu, por exemplo, até essa visita, nunca tinha ouvido falar no leprosário Itapuã. Então, eu senti muito essa necessidade de não deixar essa história de vida dessas pessoas que foram segregadas por muitos anos, não deixar essa história se perder. O meu processo de apuração ele foi dividido em 3 eixos, a pesquisa bibliográfica, documental e histórica. Eu pesquisei muito em artigos médicos, científicos, teses e dissertações, porque eu precisava entender um pouquinho da história, da cura, dessa doença que já era registrada em 4.300 anos antes de Cristo, mas que até 1985 segregava pessoas compulsoriamente aqui no Rio Grande do Sul. Também eu precisei pesquisar muito sobre essa legislação brasileira que transformou
a segregação numa política pública de profilaxia da lepra. Trabalhei muito com notícias, né, e com documentos, principalmente do acervo do Amparo Santa Cruz, que foi uma instituição construída para receber os filhos dos Lázaros, e do documentário A Cidade Inventada. As minhas principais fontes foram a Dona Eva, que foi segregada aos 12 anos, em 1958, portadora da lepra, e a Marleci, que na verdade é filha de 2 internos e que foi levada, nasceu no hospital e que foi levada com horas de vida para o Amparo Santa Cruz. Além deles, eu ouvi a documentarista Liliana Sulzbach, ao padre atual do Amparo Santa Cruz, o José de Boita, o Arthur Custódio, que é o coordenador nacional do movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, o MORHAN, o Jair Ferreira, médico infectologista, e a Rita Camelo, que é enfermeira, lepróloga e ex-funcionária do hospital. O meu processo de escrita começou com a delimitação do tema, né, que eu foquei nas histórias da Eva e da Marleci, que são 2 mulheres muito fortes e que tiveram a vida atravessada por essa política de segregação, mas de maneiras diferentes, uma enquanto portadora e outra enquanto filha. E eu trabalhei com 3 eixos narrativos: a vida delas, a história dessa doença e a história dessa política de segregação enquanto política pública, principalmente, né, no meu foco, que é o leprosário Itapuã. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu produto. Esse é o meu livro, o Nós Não Caminhamos Sós. Ele ficou no final com 216 páginas. Ele tem 12 centímetros por 18, é um tamanho de bolso quase, que eu escolhi para que lembrasse o formato de um diário. Ele tem 2 orelhas bem grandes que juntas elas formam, além de servir para abrir o livro, elas formam a imagem do pórtico de entrada do hospital. Ele tem um prefácio do professor e do escritor Luiz Augusto Fischer. Tem também ilustrações do ilustrador Antônio Vasques. Foi impresso em papel pólen para dar essa dimensão antiga. E conta também com uma linha do tempo, onde eu traço um paralelo entre a história da doença e as histórias dessas pessoas, a linha do tempo, um caderno de imagens, onde eu trago recortes de jornal e fotografias, e as referências bibliográficas. Esse é o meu livro, o meu produto, o Nós Não Caminhamos Sós. Muito obrigada. Tchau, tchau.